Olá pessoal, eu me chamo Edson Vitor Silaércio, somos discentes do quinto período aqui no curso de Geografia e da disciplina de Hidrogeografia ministrada pelo professor Daniel da Universidade Federal de Sergipe, do campus professor Alberto Carvalho, em Itabaiana. Diante disso, o professor Daniel ele propôs que fizéssemos uma aula de campo até o município de Japaratuba, em que especificamente nós medimos a vazão do Rio da Prata, que é um subafluente do Rio Japaratuba, que está dentro da bacia hidrográfica de Japaratuba. Ele propôs o método do flutuador, o método utilizado para medir essa vazão. Inicialmente, fizemos a medição em comprimento da área que iríamos trabalhar. Demarcamos 3 metros e colocamos uma estaca em cada ponto. Dividimos esse comprimento em 3 partes e medimos a largura do leito do rio, no início, no meio e no final. Para demarcar esse perímetro foi utilizado 4 estacas, barbante e uma trena para medição. Vale ressaltar que a água do Rio do Prata tem um caráter potável e é utilizada tanto para abastecimento, lazer e agricultura local. Para a aplicação do método do flutuador, é necessário uma garrafa PET de 1 litro com 1/3 de sua capacidade preenchida com água. Medimos a profundidade do rio nas 3 partes que dividimos inicialmente. No ponto 1, foram feitas 6 marcações, com um intervalo de distância de 32 cm de cada ponto. No segundo ponto também foram feitas 6 medições, com um intervalo de distância de 32 cm de cada ponto medido. No terceiro e último ponto, também se repetiu a quantidade de medições, porém agora com um intervalo de 33 cm de distância de cada ponto. Com o final das marcações, iniciamos o processo de aplicação do método, marcando quanto tempo a garrafa PET ela leva para percorrer do ponto inicial, demarcado pelo barbante, até cruzar o barbante final. O processo se repetiu por 5 vezes para ter uma melhor precisão, pois o vento ele pode interferir na aplicação do método. Dando continuidade, calculamos a largura de 3 pontos estipulados. No ponto A, que é o primeiro ponto, obtivemos a largura de 1,60 m. No ponto B, 1,60 m novamente. E no ponto C, 1,65 m. Em seguida, calculamos a profundidade desses 3 pontos. No ponto a cada 32 centímetros, medimos uma profundidade e obtivemos esses determinados números. Nesse ponto inicial, obtivemos 20 centímetros. No seguinte, 24 centímetros. No seguinte, 25 centímetros. No próximo, 26 centímetros. No adiante, 24 centímetros. E no último ponto foi 22 centímetros. Calculamos a média desses 6 pontos do ponto A, que deu 23,5 centímetros. No ponto B, da mesma forma do ponto A, que a cada 32 centímetros medimos uma profundidade e obtivemos esses determinados números. No ponto inicial, deu 9 centímetros, o seguinte deu 25, o seguinte 27 centímetros, o seguinte 25 centímetros, o próximo 23 centímetros e por último 22,5 centímetros.
Ao calcular a média desse ponto B de profundidade, deu 21,9 centímetros. Por fim, no ponto C, a cada 32 centímetros nós medimos uma profundidade, que no ponto inicial deu 6 centímetros, o seguinte deu 5 centímetros, o próximo deu 30 centímetros, o seguinte deu 26 centímetros, e o próximo 25 centímetros e por último 25 centímetros. Ao calcular a média desse ponto C, deu 19,5 centímetros. Em seguida, nós pegamos a profundidade desses três pontos e calculamos uma média do trecho do rio, que ao calcular deu 21,6 centímetros. Dando continuidade aos cálculos, para obter o cálculo final da vazão do rio, é necessário nós calcular a velocidade. Dessa forma, a velocidade vai estar sobre ΔS, que vai ser metros, que foi 3 metros que a gente delimitou no perímetro, e sobre ΔT, que foi o tempo que a garrafa demorou a percorrer esses 3 metros. Diante disso, a velocidade foi igual a 3, que são os 3 metros, dividido por 4,4, que são os segundos. O qual vai dar um valor de 0,68 metros por segundo. Dando seguimento, para calcular a vazão do rio, utilizar a letra Q para representar. V é a velocidade, como foi dito anteriormente. A vai ser a área transversal e Q o coeficiente de correção. Eu utilizo o coeficiente de correção que é para tirar tanto o atrito do vento com a água e também o do leito do rio. Dessa forma, a gente fez um croquis para representar a área de um ponto para o outro, que deu em média 1,61 metros, e também a profundidade, que inicialmente tinha dado 21 centímetros, e o qual a gente transformou de centímetros para metros, dando 0,21 metros de profundidade média. Dessa forma, para calcular a área transversal, multiplica essa área vezes a profundidade, ou seja, 1,61 metros por 0,21, ao qual obter-se 0,23 metros ao quadrado. Dessa forma, para calcular a vazão final do rio, a gente pega todos os dados coletados anteriormente e multiplica 0,68 metros por segundo, 0,33 metros ao quadrado, vezes 0,8, que é o coeficiente de correção, o qual vai obter o resultado de 0,17 metros cúbicos por segundo. Para transformar de metros cúbicos por segundo para litros por hora, utiliza-se a fórmula, o qual vai pegar a quantidade de metros cúbicos por segundo, que foi 0,17, vezes 1000, que equivale a 1 litro por hora, equivale a 1 metro cúbico por segundo, vezes 3.600, visto que uma hora tem 3.600 segundos. Dessa forma, multiplicando tudo, vai dar 612 mil litros por hora.